Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Thiago para mais uma videoaula sobre voleibol, conteúdo que nós estamos vendo nesse bimestre. Voleibol, ou simplesmente vôlei, é um esporte praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede, possuindo duas equipes de 6 jogadores em cada lado. O objetivo da modalidade é fazer passar a bola sobre a rede de modo que esta toque no chão dentro da quadra adversária. Ao mesmo tempo, se evita que os adversários consigam fazer o mesmo. O voleibol é um esporte olímpico, regulado pela Federação Internacional de Voleibol. História do voleibol. O vôlei foi criado em 9 de fevereiro de 1895 pelo professor William George Morgan, nos Estados Unidos. O objetivo de Morgan, que trabalhava na Associação Cristã de Moços, ACM, era criar um esporte de equipe sem contato físico entre os adversários, de modo a minimizar os riscos de lesões. Inicialmente jogava-se com uma câmara de ar da bola do basquetebol e foi chamado de mintonete, mas rapidamente ganhou popularidade com o nome de voleibol. O criador do voleibol faleceu em 27 de dezembro de 1942, aos 72 anos de idade. Em 1947, foi fundada a Federação Internacional de Voleibol. 2 anos mais tarde, foi realizado o primeiro campeonato mundial da modalidade. Na ocasião, só houve o evento masculino. Em 1952, o evento foi estendido também ao voleibol feminino. No ano de 1964, o voleibol passou a fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos, tendo se mantido até a atualidade. Imagem do professor William George Morgan. Podem notar também a bola que era utilizada para a prática do voleibol. Recentemente, o voleibol de praia, uma modalidade derivada do voleibol de quadra, tem obtido grande sucesso em diversos países. E 2 se destacam, Brasil e Estados Unidos. Nos esportes coletivos, a primeira medalha de ouro olímpica conquistada foi pela equipe masculina de vôlei do Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. A proeza se repetiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 e nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Foi a vez da seleção feminina, a brasileira, ganhar a sua primeira medalha de ouro em Olimpíadas. Imagem do voleibol de praia. É disputado em duplas, tá? E em alguns torneios também é disputado em quarteto ou misto. Vamos lá, regras básicas. Cada equipe de voleibol é constituída por 12 jogadores. 6 em quadra, tá? Efetivos, sendo um líbero, e 6 suplentes ou reservas. Em quadra, portanto, ficam 2 times de 6 jogadores. As equipes são separadas por uma rede no meio da quadra. O jogo começa com um dos times que devem sacar. Logo depois do saque, a bola deve ultrapassar a rede e seguir ao campo do adversário, onde os jogadores tentam evitar que a bola entre em seu campo, usando qualquer parte do corpo. Antigamente, o voleibol ele era restrito ao uso dos membros, né, superiores, então só valia toque na bola da cintura para cima, tá? Atualmente ocorreu a mudança e aí pode-se usar os pés, a perna, tá? Os membros inferiores para rebater a bola. O jogador pode rebater a bola para que ela passe para o campo adversário, sendo permitido dar 3 toques na bola apenas, tá? Antes que ela passe, sempre alternando os jogadores que dão os toques. Caso a bola caia, é ponto do time adversário. O jogador pode encostar na rede, desde que não interfira no andamento do jogo, exceto na borda superior. Caso isso ocorra, o ponto será para o outro time. O mesmo jogador não pode dar dois ou mais toques seguidos na bola, exceção no caso do toque no bloqueio. A constituição de uma equipe de voleibol. Atletas masculinos da Seleção Brasileira de Vôlei. E aqui, ó, gente, diferenciado o líbero é o jogador que tem a função de defender.
A quadra, ela é retangular com uma dimensão de 18 por 9 metros, com uma rede no meio colocada a uma altura variável, conforme o sexo e a categoria dos jogadores, tá? Exemplo do adulto, né, oficial, tá? Ou descrito aqui no slide, seniores ou juniores e juniores. Masculino, né, é 2 metros e 43 de altura e feminino 2 metros e 24. Há uma linha de 3 metros em direção do campo para a rede, chamado de zona de ataque, dos dois lados, e uma distância de 6 metros até o fim da quadra, que é a denominada zona de defesa, fazendo que uma quadra de extensão de 18 metros de uma ponta a outra, tá? E 9 metros de largura. As partidas de voleibol são confrontos envolvendo duas equipes disputados em ginásios cobertos ou ao ar livre conforme desejado. A quadra mede 18 metros de comprimento por 9 de largura. Prestem bem atenção nisso, gente. E é dividido por uma linha central em um dos lados de 9 metros que constituem as quadras de cada time. O objetivo principal, tá? O objetivo principal é conquistar pontos fazendo a bola encostar na quadra adversária ou sair da área de jogo após ter sido tocada por um oponente. As dimensões, lembrando que a quadra é dividida aqui ao meio por uma rede, tá? Nós denominamos aqui, ó, zona de ataque. Essa área aqui, zona de defesa. E aqui atrás nós temos a zona de saque em ambos os lados. Acima da linha central é postada, né, uma rede de material sintético a uma altura de 2,43 metros para homens ou 2,24 para mulheres, tá? Isso é de acordo com as categorias, tá? Juvenil, infanto-juvenil, mirim, tem alturas de rede diferenciadas. Cada quadra é, por sua vez, dividida em duas áreas de tamanhos diferentes, usualmente denominado de rede e fundo. Então, quem está na zona de ataque é rede, quem está na zona de defesa é fundo, por uma linha que se localiza em cada lado, a 3 metros da rede, tá? No voleibol, todas as linhas delimitadoras são consideradas parte integrante do campo. Deste modo, uma bola que toca a linha é considerada dentro, válida, e se não toca, é considerado fora, é inválida. Acima da quadra, o espaço aéreo é delimitado no sentido lateral por duas antenas postadas em cada uma das extremidades da rede, no sentido vertical. Os únicos limites são a estrutura física do ginásio. Caso a bola toque em uma das antenas ou na estrutura física do ginásio, o ponto vai automaticamente para o oponente do último jogador que a tocou. Então, podem notar aqui, ó, novamente, nós temos aqui a zona de saque, nós temos aqui a zona de defesa ou fundo, nós temos aqui a zona de ataque ou rede, está próximo à rede. As alturas aqui da rede e logo aqui nós temos a antena. Ela faz o limite das laterais da quadra, tá? Delimitando na parte superior qual é o tamanho da quadra. Ao contrário de muitos esportes, tais como futebol ou basquetebol, o voleibol é jogado por pontos e não por tempo. Cada partida é dividida em sets que terminam, tá? Que terminam quando uma das duas equipes conquista 25 pontos. Deve haver também uma diferença de no mínimo 2 pontos com relação ao placar do adversário. Caso contrário, a disputa prossegue até que tal diferença seja atingida. O vencedor será aquele que conquistar primeiramente 3 sets, tá? Como o jogo termina
quando um time completa 3 sets vencidos. Cada partida de voleibol dura no máximo 5 sets, então é melhor de 5 sets, tá? Se isto ocorrer, o último recebe o nome de tie break e termina quando um dos times atinge a marca de 15 pontos e não mais 25. O tie break vai até 15 pontos. Como no caso dos demais, também é necessária uma diferença de 2 pontos com relação ao placar do adversário. Cada equipe é composta por 12 jogadores. Lembrem bem, 12 jogadores, dos quais 6 estão atuando em quadra e 6 permanecem no banco na qualidade de reservas. As substituições são limitadas, diferente do futsal ou diferente de outro esporte. O futsal, o handball, né, é limitado no voleibol. Cada técnico pode realizar no máximo 6 por set, 6 substituições por set. E cada jogador só pode ser substituído uma única vez, ó. Uma única vez. Então saiu o Joãozinho, entrou o Felipe, né? Só pode retornar o Joãozinho no lugar do Felipe, tá? Com exceção do líbero. O líbero pode ser, ele como é um jogador do fundo, ele passa só pela posição do fundo, ele não vai para a rede, então ele sai automaticamente para que o jogador que ocupa a rede venha para o saque. E aí um jogador que é o central que vai atingir ali a rede novamente, depois de executar o saque, o líbero retorna para tomar o seu local original, que é o fundo da quadra. Então, só para relembrar, fiz uma estrutura aqui para vocês. O jogo termina quando um time completa 3 sets vencidos. Cada partida de voleibol dura no máximo 5 sets. Tá? 5 sets, é melhor de 5. Se isto ocorrer, o último recebe o nome de tie break e termina quando um dos times atinge a marca de 15 e não 25 pontos. É necessário uma diferença de 2 pontos com relação ao placar do adversário, tá? E é jogado por ponto e não por tempo, tá ok? Os 6 jogadores de cada equipe são dispostos na quadra de seguinte modo, no sentido do comprimento: 3 estão mais próximos da rede e os 3 mais próximos do fundo. E no sentido de largura, 2 estão mais próximos da lateral esquerda, 2 do centro da quadra e 2 da lateral direita. Essas posições são identificadas por números, com o observador postado, né, no próximo slide, frente à rede. Eu vou mostrar para vocês como que é o esqueminha. Aquela que se localiza ao fundo, à direita recebe o número 1 e as outras seguem a ordem crescente conforme o sentido anti-horário. Lembrem bem disso, a gente vai explicar no próximo slide. No início de cada set, o jogador que ocupa a posição 1 realiza o saque, tá? Então, o jogador que está na posição 1, ele realiza o saque e acerta a bola com a mão, tensionando fazê-la atravessar o espaço aéreo delimitado pelas 2 antenas e aterrissar na quadra adversária. Os oponentes devem fazer a bola retornar, tá? Esse é o objetivo, não deixar a bola cair na sua quadra e retornar para a equipe adversária. E pode-se utilizar no máximo 3 toques, tá? Toca a bola 3 vezes no máximo, tá? E o mesmo jogador não pode tocar 2 vezes, tá? 2 vezes consecutivas na bola. O primeiro contato com a bola após o saque é denominado de recepção ou passe. E o seu objetivo primordial é evitar que ela atinja uma área válida do campo. Então segue-se usualmente o levantamento, que é o segundo toque, tá? Que procura colocar a bola no ar ao modo de permitir um terceiro jogador realizar o ataque, ou seja, acertar a bola de forma a fazê-la aterrissar com extrema força e precisão na quadra adversária, conquistando deste modo o ponto. No momento em que o time adversário vai atacar, os jogadores que ocupam a posição, tá, 2, 3 e 4, tá, na rede, vocês vão ver na disposição lá do próximo slide, podem saltar e estender os braços numa tentativa de impedir e dificultar a passagem da bola sobre a rede, chamada de bloqueio. Ok? É um fundamento de defesa. Este movimento é chamado bloqueio e é permitido para
os outros 3 atletas que compõem o restante da equipe. Não é permitido quem está no fundo realizar o bloqueio, somente quem está na frente. Então, a disposição, a numeração é no sentido anti-horário, tá? O sentido é anti-horário, ok? O jogador que está na posição número 1, após realizar o serviço e quando a sua equipe recupera a posse da bola, ele não pode mais fazer o saque, então ele passa para a posição número 6, tá? Consequentemente, dessa forma, segue-se o rodízio. Depois vai ter um outro slide explicando melhor o rodízio, tá? Mas a disposição dos jogadores em quadra dessa forma, tá? A gente divide os espaços, os perímetros, para ficar dessa maneira melhor distribuídos. E aí a questão do rodízio, tá? Pegar aqui essa parte da quadra, tá? Vamos delimitar aqui a numeração 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A numeração está aqui e pode perceber o sentido horário do rodízio, tanto de um lado quanto do outro, tá? Em termos técnicos, os jogadores que ocupam a posição 1, 6 e 5 só podem acertar a bola acima da altura da rede em direção à quadra adversária se estiverem no fundo de sua própria quadra. Por essa razão, não só o bloqueio torna-se impossível, como restrições adicionais se aplicam ao ataque. Para atacar do fundo, o atleta deve saltar sem tocar com os pés na linha dos 3 metros. É a linha que divide a zona de defesa com a zona de ataque, tá? Do fundo com a rede. Para atacar do fundo, né? O atleta ele salta sem tocar nessa linha, ele não pode tocar. O contato posterior com a bola, contudo, pode ocorrer no espaço aéreo frontal. Após o ataque adversário, o time procura interceptar a trajetória da bola com os braços ou com outra parte do corpo para evitar que ela aterrize na quadra. Se obtém sucesso, diz que foi feita uma defesa. E seguem-se novos levantamentos e ataque. O jogo continua até que uma das equipes cometa um erro ou consiga fazer com que a bola tocar no campo do lado oponente. Se o time que conquistou o ponto não for o mesmo que havia sacado, os jogadores devem deslocar-se em sentido horário, passando a ocupar a próxima posição de número inferior à sua quadra, ou a posição 3, no caso do atleta que ocupava a posição 4. Este movimento é denominado de rodízio. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida a gente volta a falar na próxima aula. Um grande abraço. Valeu!